Glória a Deus. Sintam-se bem, vocês estão na casa do Pai e aqui vocês do Senhor Jesus, tá bom? A igreja pode aplaudir os nossos visitantes. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? Quero chamar para cá o Mateus, que vai estar ministrando a palavra de Deus hoje para as nossas vidas. Mateus é o instrumento de Deus nessa noite. Eu peço que você estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, quero pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor venha usar a vida do Mateus como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor, meu Deus, traga a iluminação da tua palavra. Que o Senhor cumpra, Senhor, o propósito desse culto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Graça e paz, igreja. Vocês estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. É uma oportunidade muito grande estar aqui, né? Sou grato a Deus por estar aqui. Grato a Deus por trazer a palavra de Deus para vocês. E eu já fiquei impactado aqui no louvor que o Marcos começou a recitar o versículo principal da minha ministração. Eu falei, meu Deus, o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente. Amém? Nós vamos falar sobre Isaías 6, tá bom? Só que eu queria que... Obrigado, irmão. Que antes você fosse até 2 Crônicas 26, para a gente entender um pouquinho de quem foi Uzias, tá bom? Como terminou a vida de Uzias. E aí então a gente vai para Isaías 6, onde o Senhor quer falar conosco. Amém? 2 Crônicas 26, a partir do verso 16. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, o seu Deus, pois ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes, homens de maior firmeza, e eles enfrentaram o rei Uzias e lhes disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor. Verso 19. Então Uzias se indignou, e ele tinha um incenso na mão para queimar o incenso. E no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra saiu na sua testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote, Azarias, e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que estava leproso na testa. Então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor havia o ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, foi excluído da casa do Senhor, morou em uma casa separada, e Jotão, seu filho, tinha o encargo do palácio real, governando o povo da terra. Amém? Essa introdução que eu quis trazer aqui, essa contextualização, é para contar um pouquinho da história do rei Uzias. Amém? Porque a gente lê Isaías 6 e a gente só vê a morte de Uzias. A gente não vê todo o legado que Uzias deixou. E a história de Uzias, ela é interessante porque apesar desse momento aqui, ele ter sido ferido com lepra, a vida dele não era uma derrota. Amém? Uzias foi conhecido por ser um rei que foi escolhido pelo próprio povo, tá bom? Ele reinou 52 anos, é um reinado longo. Ele foi escolhido pelo povo, como eu falei, e essa história narra um momento em que ele decide fazer algo que ele não foi chamado. Amém? O que eu quero trazer de reflexão para você nessa noite: não basta a gente fazer o que é certo. Amém? Eu preciso fazer o que é certo da maneira correta. Vocês entendem isso? Parece muito legal o rei Uzias querer chegar e queimar o incenso, mas ele não foi chamado para aquilo. Amém? Então, Uzias era amado pelo povo, era considerado um bom rei, prosperou o reino de Judá. A Bíblia fala que ele prosperou no campo, na agricultura, nos bois, ele fortificou a defesa, ele investiu em armamento, ele tinha tudo para ter uma história sensacional, mas ele decidiu fazer algo que ele não foi chamado. Amém?
Ser usado não é ser aprovado. Eu e o Bruno sempre falamos disso, né, Bruno? Ser usado não significa que você é aprovado. Amém? Isso tem que queimar dentro do nosso coração. Ser uma pessoa boa não significa que está tudo certo. Amém? Ser uma pessoa legal não significa que está tudo certo. Ser uma pessoa conhecida, todos gostam de você, você é simpático, você tem vários amigos, não resolve nada. Amém? Podemos ir para Isaías 6, a partir do verso 1. Até o verso 8, a Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Se eu chegasse aqui e falasse que a visão de Isaías aconteceu por causa da morte do rei Uzias, seria um excesso de alegoria, sabe? Um excesso de conjecturação. Não é isso. Amém? Até porque quando o rei Uzias morreu, ele não reinava mais. Amém? Lembra que a gente viu a história, que ele foi ferido por lepra, ele foi separado, amém? Ele morava isolado e o seu filho reinava. Amém? Então não dá para a gente dizer aqui que a morte do rei Uzias foi o fator predominante para a visão de Isaías. Não é isso. Amém? Só que esse texto nos traz algumas lições. Amém? E eu fui muito ministrado pelo Senhor, muito mesmo. Amém? O Senhor falou muito ao meu coração, desde ontem, hoje, um pouco antes de eu vir, o Senhor ainda estava falando ao meu coração. Amém? E nós vamos ver aqui 4 lições, tá bom? Que eu aprendi com essa história de Isaías. Do verso 1 ao 5, a Bíblia conta quando Isaías vê o trono do Senhor, amém? Ele vê os serafins, amém? Ele vê os serafins clamando. Olha que interessante, a Bíblia fala que eles clamavam, então não era assim, santo, 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 bem baixinho, era alto, ao ponto dos umbrais se moverem com a voz deles, amém? Era uma canção muito potente, era uma adoração muito potente, muito intencional, amém? E o que eu aprendo aqui é que estar na presença de Deus fez a vida de Isaías mudar, amém? Você imagina Isaías chegando no meio dos amigos: eu vi o alto e sublime trono do Senhor, amém? Assim como Pedro, né? Eu andei sobre as águas, amém? Eu tive uma experiência. Ninguém pode tirar a experiência que você teve com Deus, amém? Quantos aqui já viveram alguma experiência com Deus? Às vezes uma provisão, né? Você precisava de algo e o Senhor proveu. Às vezes uma cura. Você viveu uma experiência com Deus. Estar na presença de Deus faz a nossa vida mudar. Eu tenho certeza que teve um culto que você esteve, que Deus falou tão forte contigo que te mudou. A presença te transformou, amém? Olha, Senhor, não tem mais como eu fazer isso. Não tem mais como eu ser esse Mateus. Não tem mais como eu ser essa pessoa que eu era, porque a presença ela transforma. Nunca mais Isaías foi a mesma pessoa, amém? Não tem como a gente sair de um encontro com Deus e não ser mudado, não ser transformado, não ser impactado, amém? Aqui a gente está falando apenas da visão, por enquanto, tá? De Isaías, a gente só está falando do que ele viu, e isso com certeza transformou a vida de Isaías,
vamos para o segundo passo. Na presença de Deus, ele teve a real visão de quem ele era. Amém? De repente você pode ser um pouco mais tímido, e aí você não se acha legal, você não acha que você é um bom profissional, você não acha que você é bom em algum instrumento que você toca, você pode achar que você não é bom pregando a palavra, e tem as pessoas que são ao contrário, que se acham o máximo, não é? Que se acham o melhor, amém? Que se acha que sabe tudo, e existe um lugar que a gente vê onde a gente realmente é. Você pode ser a pessoa mais convencida, nossa, eu sou bonito, eu sou simpático, eu sou legal, eu sou um bom amigo, eu sou um bom filho, mas existe um lugar que é na presença do Senhor que a gente vê quem realmente a gente é. Eu não estou falando só num culto, eu não estou falando que você vai simplesmente vir aqui e vai ter a visão de quem você é. Eu estou falando da presença de Deus. Quem aqui já sentiu a presença de Deus ao ponto de falar assim, o que eu sou? Amém? Eu não sou nada, eu não sou nem digno de estar aqui. Nós que estamos aqui, vocês aí embaixo, eu que estou aqui, a gente nem era digno de viver isso, gente. Vocês conseguem entender isso? Amém? A visão de quem Isaías era foi desmascarada na presença de Deus. Olha o que o verso 5 diz. Então disse Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Tem uma versão que fala assim, ai de mim que estou perecendo. Você já esteve perto de uma pessoa importante? Você fica agoniado, né? Imagina a presença do Senhor. Isaías falava assim, quem sou eu? Eu estou perecendo, ai de mim, eu tenho lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos estão vendo o Senhor. Amém? Resumidamente é como se ele estivesse dizendo assim, não era para eu estar aqui. Eu não mereço estar nesse lugar. Eu não mereço essa visão. Eu não mereço essa oportunidade. Eu não mereço essa presença. Eu não mereço essa experiência. Amém? Nós tivemos aqui a vigília há algum tempo atrás, e aí minha esposa ficou em casa com meu filho, ele acabou dormindo, e para mim foi muito bom, porque eu estava sozinho, eu fiquei lá no fundo, e eu tive vários momentos com Deus, amém? E na maioria dos momentos eu me sentia assim, sabe, eu não merecia estar aqui. E aí tem hora que a gente tem a consciência de quem a gente realmente é, e a gente só consegue chorar, porque não existe um Deus tão bondoso, não existe um Deus tão amoroso, não existe um Deus que poderia confiar em nós, senão o nosso Deus. Amém? Você tem vários motivos que te tornariam improvável. Amém? Mas ainda assim o Senhor nos resgata. Amém? Ainda assim o Senhor nos busca, Ele nos levanta. Amém? Para o seu próprio testemunho. Isaías precisou ser sincero. Às vezes falta um pouco de sinceridade na gente. Precisou ser honesto, porque ele estava diante de Deus e precisou colocar para fora a sua impureza. Qual era a impureza dele? Eu tenho lábios impuros e ainda habito no meio de um povo de lábios impuros. Amém? Não era só Isaías o problema, era o lugar onde ele vivia também. Amém? Você precisa ser sincero com você e com Deus. Amém? Eu lembro que eu passei por um trauma muito grande na minha vida, muito, muito, muito grande. E eu tentava nunca tocar naquele assunto. Eu não sei se eu já compartilhei aqui quando eu estive na conferência, mas eu perdi meu pai de uma maneira muito trágica. E eu lembro que eu não conseguia tocar no assunto. Era uma coisa que fugia do meu controle. Eu não sei explicar para você. Eu lembro uma vez que a gente estava lá no centro do Guarujá, eu e uns amigos, e sempre que alguém falava do meu pai, eu me agoniava e começava a chorar e ficava triste e acabava o meu dia. Aí uma pessoa falou assim, poxa, tu tá parecendo o teu pai. Aquilo acabou com o meu dia. Era uma ferida tão grande que tinha dentro de mim, que eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Misturava falta de perdão, tanto eu perdoar meu pai, como eu me sentir perdoado por ele. Misturava o trauma de uma família, misturava muita coisa, eu não sabia explicar, eu só chorava. Só que teve um dia que eu tive um momento com o Senhor. Amém? Eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu tive um momento com o Senhor,
E aí, uma pessoa estava orando comigo e ela falou assim, coloque isso para fora. A pessoa nunca tinha me visto. Ela era de uma outra cidade, de uma outra igreja. E ela falou, coloque isso para fora. E eu pensando na minha cabeça, como assim? Coloca o quê, né? Me fazendo de besta. E eu precisei ser sincero comigo. Aí eu falei, olha, aconteceu isso. Isso. E aí essa pessoa orou comigo. Amém? E depois daquele dia eu fui curado. Ah, Mateus, você não sente saudade? Óbvio que eu sinto. Amém? Uma ferida curada ainda deixa cicatriz, mas não dói mais. Eu caí de moto. Eu tenho esse braço aqui cheio de pequenas feridas, pequenas cicatrizes. Eu aperto e não dói. Eu tenho a lembrança, mas o Senhor me curou. Amém? Se o problema de Isaías era os lábios impuros, o Senhor podia purificar, o Senhor podia transformar. Amém? Nós precisamos ter essa consciência de que não somos dignos nem de estar na presença de Deus. Mas sabe o que eu aprendi? Quanto mais perto do trono, mais pecador a gente se sente. Não é verdade? Eu compartilho com os amigos sempre, né? Para mim a santidade é como se fosse um funil. Você se converte, aí de repente você para de usar drogas, você para de beber, você para de fumar e parece que está tudo resolvido. Nossa, já sou um ótimo crente. Aí você se aproxima um pouco mais, conhece um pouco mais da palavra, intensifica um pouco mais a sua vida de oração. Aí você fala assim, nossa, tal coisa que eu fazia eu não posso fazer. Tal coisa que eu escutava eu não posso escutar. Tal coisa que eu via eu não posso assistir. E aí, resolveu, você acha que está tudo bem. E aí vai afunilando cada vez mais. Até o dia que a gente começa a filtrar os nossos pensamentos. Amém? Pensar 2 vezes o que a gente vai falar e como a gente vai falar. Amém? Sabendo que a gente nunca vai chegar na perfeição, apesar de ser o nosso alvo. Amém? Então, entenda, quanto mais perto do trono, mais pecador a gente percebe que nós somos. Amém? Mais dependentes da graça. Amém? De repente você acha que já está tudo resolvido. Mas não. Você precisa chegar um pouquinho mais perto do trono. Amém? O Senhor ainda tem muita coisa para ministrar ao nosso coração. Nós temos muita coisa para ser transformados ainda. Amém? Talvez coisas que a gente nem imagina. Talvez coisas que a pessoa que está do seu lado nem imagina que você faça. Nem imagina que você fez. Amém? Mas nós precisamos seguir cada vez mais perto do trono. Amém? Cada vez mais consciente que nós somos pecadores. E cada vez mais dependentes da graça do Senhor. Amém? Verso 6. Diz assim, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o pecado perdoado. A gente falou o tópico atrás, e aí você está falando assim, nossa, eu sou o pior pecador do mundo. Amém? Porque só a gente sabe o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente tem vontade de fazer e não faz. Só a gente sabe. De repente você pode olhar para mim, para outra pessoa e achar que essa pessoa é perfeita. A gente tem essa mania, né, de sempre achar o outro perfeito. Mas só nós sabemos quem nós realmente somos. Amém? E quando Isaías confessa o seu pecado, coloca para fora aquilo que atrapalhava, aquilo que ele se tornou tão indigno quando chegou perto do Senhor, existia uma brasa viva para tocar e transformar a vida dele. Amém? De repente, você acha que não tem mais jeito. Existe uma brasa viva do altar para te tocar ainda. Amém? Não importa se você é novo, não importa se você é velho, se você entrou na igreja há 1 mês, ou se você está aqui há 10 anos, ainda existe uma brasa viva para te tocar. Glória a Deus. Um toque com a brasa do altar transforma a nossa vida. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu sei que às vezes é chato, né? Às vezes a gente não conhece a pessoa que está do lado. Eu sei. Mas fala para a pessoa que está do seu lado. Um toque com a brasa do altar transforma a sua vida. Amém? E aí você pensa assim, mas que brasa é essa? Amém? Tem algumas coisas que só vão ser curadas a partir do altar. E quando eu falo a partir do altar, não é esse espaço aqui, não é essa plataforma. Eu estou falando da presença de Deus, amém? Eu estou falando do próprio
Senhor, provendo uma brasa para nós. Olha que interessante. Que brasa é essa, né? Eu escrevi aqui. Pode ser a palavra de Deus revelada. Glória a Deus. Você que aceitou Jesus, que está aqui, um dia você ouviu uma palavra, você foi tocado, você se sentiu pecador e sentiu a necessidade de confessar Jesus. Não foi isso? De uma vez por todas, deixar o controle da tua vida nas mãos de Deus. O que mais pode ser? Pode ser um louvor inspirado por Deus. Tem louvor que fala ao nosso coração, não tem como. Tenho certeza que você tem um preferido, que às vezes não é igual ao meu, mas que fala muito com você, amém? Pode ser um tempo de oração, no particular com Deus, amém? Onde você, principalmente, se deixa ser ministrado por Ele. E aí, eu pensando assim, poxa, Isaías tinha lábios impuros, habitava no meio de um povo de lábios impuros, e aí os seus olhos viram o Senhor, e aí existia uma brasa para tocar ele, e para tornar os seus lábios purificados, como a Bíblia fala, para que o seu pecado fosse perdoado, e para que a iniquidade fosse tirada, amém? E quando eu me deparei, pensando no que eu vivi, eu pensei assim, nem sempre é o pecado. De repente você precisa de uma cura na alma, uma cura nas tuas emoções. De repente você é traumatizado, sei lá, acha que nunca vai conseguir casar, acha que nunca vai conseguir um bom emprego, acha que nunca vai conseguir melhorar a sua vida financeira, acha que nunca vai conseguir vencer os seus medos, amém? E esses tipos de medo, esses tipos de trauma, nos levam a, de uma outra maneira, tentar suprir isso, amém? Algumas pessoas tentam suprir isso conquistando coisas, amém? Você deve conhecer alguém que é muito rico, mas que deita a cabeça no travesseiro e não tem paz, amém? De repente, você coloca a tua expectativa em coisas, sabe? Nossa, quando eu conseguir conquistar minha casa, aí eu vou ser feliz. Aí você conquista a casa, glória a Deus por isso, Deus é bom, Deus provê, mas aí você vê que aquilo não satisfaz, amém? Nossa, quando eu casar, minha vida vai estar realizada. Não vai estar, amém? Quando eu terminar minha faculdade, minha vida vai estar realizada. Não vai. Existe um espaço que só Jesus cabe, que só serve para Jesus, amém? Sabe um quebra-cabeça? Por mais que a peça seja parecida, não dá, amém? E se ela der, ela é totalmente diferente na cor, justamente para você ver que aquilo está errado, amém? E existe um espaço dentro de nós que é só para Jesus. Nenhuma conquista material vai suprir, amém? Nenhum relacionamento vai suprir, nenhum filho vai suprir, amém? Nada vai suprir, amém? Às vezes a gente conquista as coisas e fala, nossa, queria muito, glória a Deus, consegui. Acabou, daqui a 15 dias você já planejou outro objetivo, amém? Mas esse lugar que é de Jesus não vai ser suprido por nada, amém? E quanto antes tivermos esse entendimento, quanto antes tivermos essa revelação, melhor para nós, porque aí nós vamos ocupar aquele espaço que é de Jesus, com o próprio Jesus. Glória a Deus por isso. Verso 1, vamos voltar um pouquinho só para falar o quarto tópico, diz assim, nunca é tarde. Eu escrevi isso porque no verso 1 diz assim, logo o comecinho, no ano da morte do rei Uzias, amém? Uzias, como eu falei, era um rei, de fato, amado pelo povo, ele tinha feito um bom trabalho, amém? E a sua morte, com certeza, não foi motivo de alegria, amém? Não foi um motivo de festa, porque ele tinha sido um bom rei, amém? Só que, mesmo quando tudo indica que as coisas estão erradas, mesmo quando tudo indica que não tem mais jeito, ainda tem jeito, amém? Ainda tem jeito. A gente passou, eu e minha esposa passamos por uma situação há pouco tempo, que algumas poucas pessoas aqui sabem, e tem hora que a gente acha que é o fim, amém? Tem hora que a gente acha que é o fim, e aí pode ser a tua saúde, pode ser a tua vida espiritual, pode ser as tuas finanças, tem hora que você acha que é o fim. Eu tive esse momento, há um ano atrás mais ou menos, eu achei que era o fim. A gente pega um problema, engrandece ele ao ponto da gente falar assim, nossa, isso eu não consigo superar, isso eu não consigo vencer,
Isso eu não consigo passar por cima, sabe? E eu já achei que era o meu fim. Eu já tive esse momento. Amém? Só de lembrar, me dá vontade de chorar, não pela tristeza do momento, mas porque Deus, Ele nos ama de uma tal maneira que não tem como explicar. Amém? Eu lembro que há um ano atrás eu estava aqui, e aí eu falei assim, Senhor, eu preciso escolher uma igreja. Meu filho já tem 3 meses, sei lá, 6, não lembro. E eu e a Elizabeth pensávamos assim, a gente sabe a importância de um ministério, a gente não pode ser descompromissado, a gente tem que ter um lugar que é a nossa igreja, a gente tem que ter um lugar que é o nosso lugar. E aí eu fiz uma oração, e eu falei assim, Senhor, o lugar que eu estiver, e tocar esse louvor, eu vou entender que é a sua confirmação para eu estar lá. Amém? E era um louvor antigo, que eu ouvi no primeiro culto de jovens que eu fui. Isso, não sei, deve ter uns 12, 13 anos. E aí eu vim num culto da manhã aqui, e aí teve o louvor do começo, teve a palavra, e essa oração já tinha, sei lá, 1 mês mais ou menos. E aí, pós-palavra, a banda do Vitão estava tocando aqui, e acabando a palavra tal, o pessoal começou já a tocar a música bem baixinho, e eu comecei a ouvir o solo do começo da música que eu tinha orado para Deus. E aí eu comecei a ficar agoniado, eu comecei a ficar arrepiado assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu olhei para a Elizabeth e falei, você sabe que música é essa? Aí ela, não. Aí eu falei, como assim, ela não sabe? Cantou tanto. Mas eu comecei a ficar agoniado, e tocou aquele louvor que eu tanto tinha pedido para Deus. E o engraçado da minha oração é que era onde tocasse o louvor. Eu não falei, Senhor, toca o louvor na Lagoinha que eu quero estar lá. Não era isso, a gente ia aqui, a gente tinha mais umas outras 2 igrejas pelo menos, e eu tinha que ser também fiel e corajoso para honrar o meu compromisso com Deus. Amém? A minha oração era, onde tocar, eu vou entender que é para eu estar. E tocou aqui, e eu comecei a chorar muito, muito, não porque era aqui o lugar, simplesmente, sabe? Não porque era perto da minha casa, amém? Não porque eu tenho amigos aqui, não porque eu gostava de estar aqui, mas principalmente porque Deus nos ama tanto, 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 ao ponto de nos dar resposta que Ele nem é obrigado a dar, amém? Deus não tem, gente, obrigação de responder nada para a gente, Ele não tem obrigação de nos dar confirmação nenhuma, mas naquele dia, eu me senti tão amado por Deus, e eu pensei, não é o fim, não pode ser o fim, amém? Não pode ser o fim de uma vida que eu e a Elizabeth sempre tivemos tentando ajudar as pessoas, amém? E não é sobre um cargo, amém? Isso fique muito claro, não é sobre um lugar, sobre uma postura, sobre um comando, não é sobre uma posição, não é nem sobre estar aqui em cima, amém? É sobre ser amado por Deus e saber que Deus conta com cada um de nós. De repente você não vai ter a oportunidade de estar aqui um dia, mas você tem a oportunidade de no teu trabalho fazer a diferença. Você tem a oportunidade de dentro da tua casa fazer a diferença. Você tem a oportunidade de na tua escola, na tua faculdade, ser um bom testemunho. Amém? Deus conta conosco. Amém? Deus conta comigo, Deus conta com você. Amém? Deus conta com as pessoas que você vai alcançar através do Evangelho. Amém? Eu estou falando com pessoas aqui que vão ser transformadas e vão agir para que outras pessoas sejam transformadas. Não tem nada melhor, gente, do que você olhar para alguém e falar assim, eu consegui dar um bom testemunho, para que essa pessoa despertasse a vontade de ir na igreja, e aí quando a pessoa estiver aqui, deixa que Deus faz, amém? Deixa que Deus faz a obra, amém? Então, não esqueça, gente, não é tarde, não passou da hora, sabe? Não passou o tempo, nossa, perdi a oportunidade, amém? Deus, Ele tem propósito com cada um de nós, amém? E se nós formos sinceros, Ele vai nos tocar. Se nós formos sinceros, existe uma brasa viva para curar uma depressão,
para curar uma doença, para curar um trauma, amém? Para curar uma emoção de alguma coisa que você passou que eu não sei, amém? Se eu te falar de repente o que eu passei para você é besteira, se você falar o que você passou para mim é besteira, mas a gente sabe se a gente carrega alguma dor. A gente sabe o quanto aquilo nos impede, o quanto aquilo nos atrapalha, o quanto aquilo nos impulsiona a desistir. Amém? Alguém está sendo ministrado aqui além de mim? Amém. O louvor pode vir, por favor. E, gente, eu estava lendo isso aqui ontem, e aí eu comecei a meditar, né? Comecei a escrever um pouco, e aí eu só conseguia pensar assim: não é tarde, não é o fim. Amém? Eu estou aqui para te encorajar. Você que achou que era o fim, você que achou que os lábios impuros de Isaías, amém, transformando para a tua vida, pode ser qualquer coisa. Você achou que era o fim, não é. Amém? Deus ele ainda conta com a gente. Amém? Deus ainda tem algo preparado para nós. Amém? Deus ainda tem uma brasa viva que vai nos transformar, que vai nos curar, que vai tirar a iniquidade. Amém? Que vai nos tornar puros. Tem pessoas que passaram por situações e elas não se acham mais puras. Eu vi um testemunho de uma moça semana passada, e ela era garota de programa, e ela falava assim: eu posso tomar quantos banhos eu quiser no dia, eu nunca acho que eu estou limpa, eu sempre me acho suja. Amém? De repente você passou por alguma coisa, você viveu, você fez alguma coisa no passado que te traz essa sensação: nossa, eu não sou puro. Amém? Eu não tenho condições. Amém? Deus nunca vai contar comigo. Para mim não tem jeito. E eu quero que você se lembre de Isaías. Amém? A sinceridade. Ai de mim, Senhor. Eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Amém? E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? Quando ele está falando isso, ele está dizendo assim: eu tenho problema, onde eu moro tem problema. Amém? Você tem problema, a sua casa tem problema. Você tem problema, no seu trabalho tem problema. Amém? Você tem problema, na sua família tem problema. E aí, quando ele fala assim, ó, e mesmo diante de tudo isso, eu vi o Senhor. Amém? Eu me vi exatamente assim. Falava: Senhor, mesmo com tantos problemas, mesmo querendo vir para uma igreja, e a gente combinou assim, ó, a gente só vai domingo, a gente entra, a gente ouve a palavra, acaba a palavra, a gente vai embora. Amém? Só que quando a gente vê o Senhor, a gente precisa ser sincero. Amém? E existe uma brasa viva preparada para nós. Amém? Existe uma brasa viva que é provisão de cura, que é provisão de perdão. Amém? Tem gente que precisa ser perdoado, gente. E o Senhor tem essa brasa viva para você. Amém? Tem gente que precisa ser curado nas emoções. E o Senhor tem essa brasa viva para você. Se você não acredita, eu estou aqui te falando. Existe essa brasa viva para você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Santo é você, santo é você. Cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros.
Amém? Você pode ficar de pé, ainda de olhos fechados. Eu queria fazer uma oração com vocês. Feche os seus olhos, vamos orar assim. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu dependo de Ti. Eu entendi, Senhor, que eu sou pecador. Eu entendi, Senhor, que eu preciso da brasa viva para me tornar puro, para me curar, para me transformar. Senhor, nessa noite eu quero dizer que sem o Senhor eu não sou nada, que eu preciso de Ti e que eu dependo de Ti em todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, e houve sinceridade, e você se sentiu tocado pelo Senhor? Levante as suas mãos, em nome de Jesus, amém. Se você se sentiu dependente desse toque, se você se sentiu tão pequeno diante do Rei dos Reis, você fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor seja o Senhor da minha vida de fato. Eu preciso que o Senhor seja o meu Salvador, porque sem Ti eu não sou nada. Levante as suas mãos. Amém, amém. Eu entendo então que todos nós somos já irmãos em Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos orar, igreja, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa noite. Queremos Te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Senhor, eu Te peço que essa palavra seja uma semente que encontrou hoje o nosso coração um solo fértil, que encontrou na nossa mente um solo fértil e que vai criar raízes e que vai gerar frutos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, hoje nós entendemos que assim como Isaías, nós precisamos de sinceridade. Nós precisamos, Senhor, de uma vez por todas, mostrar o que está errado para o Senhor. Não que o Senhor não saiba, mas mostrar num sentido de que a Tua presença nos faz tão indigno, nos torna tão dependentes de Ti, que nós precisamos Te apontar o que precisa ser mudado, para que a brasa do altar toque em nossas vidas e que a gente seja transformado, e que a gente seja curado, que a gente seja purificado, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, entendendo que hoje nós conseguimos ser tocados por essa brasa viva do altar, nós queremos falar assim como Isaías, quando o Senhor perguntar: quem enviarei? E aí nós, agora, Senhor, curados, agora transformados, podemos dizer: eis-me aqui e envia-me a mim, Senhor. Nos envia, Senhor, na nossa casa, Pai, para sermos um bom testemunho. Nos envia, Senhor, no nosso trabalho. Nos envia, Senhor, no meio dos nossos amigos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que a gente seja esse agente de transformação, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, a gente possa ser um testemunho ao ponto de impactar vidas que vão se perguntar: que Deus é esse que transformou? Que Deus é esse que restaurou? Que Deus é esse que mudou essa pessoa? Em nome de Jesus, nós queremos Te adorar e Te agradecer, porque o Senhor é santo, porque o Senhor ainda conta conosco, ainda que a gente não acredite. E o Senhor nos ama tanto, 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 ao ponto de que a Tua palavra seja revelada ao nosso coração, para que a gente seja transformado, para que a gente seja espremido, Senhor, até estarmos mais próximos do que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Diga assim para o seu irmão: quanto mais perto de Jesus, mais nós somos transformados. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado por esse direcionamento. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar essa palavra na nossa vida. Nós queremos estar mais perto do Senhor. Nós queremos viver a mudança que o Senhor tem para a nossa vida.
Continue nos abençoando em tudo. Leva-nos em paz, em segurança. Livra-nos de todo mal, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão.